Olá! Você está chegando ao Eloquente, o podcast da socioeconomia. Em 6 episódios, essa temporada, O Preço de um Planeta Melhor, te convida a pensar e repensar o consumo, como um primeiro passo para refletir sobre os impactos da desigualdade social e das mudanças climáticas no planeta e nas pessoas. Recuperar o meio ambiente e construir uma economia mais justa tem um preço alto, mas o preço de não fazer nada é ainda maior. Quanto custa, afinal, um planeta melhor? E quem está disposto a pagar esse custo? A partir de hoje, toda quarta-feira você vai encontrar uma conversa no seu tocador preferido para trazer para perto de você os debates sobre o que está por trás do que consumimos e como nossas ações podem criar elos ou aumentar os abismos. O Instituto Interelos faz a mediação dos episódios e, a cada vez, convidamos pessoas que pensam fora da caixa para entrar na roda e trazer suas reflexões. Chega mais! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Eloquente, o podcast da socioeconomia. Oi, eu sou Ayrton Paiva, atuo há mais de 20 anos em projetos de socioeconomia e sou o presidente do Instituto Interelos. Estarei hoje aqui com vocês conduzindo o episódio de estreia do Eloquente, o podcast da socioeconomia. Vem com a gente! Alguma coisa some toda vez que a gente consome, né? A gente sempre ouve dizer que o nosso consumo ele gera emprego, gera imposto, gera satisfação, gera prazer, mas ele também gera algumas externalidades negativas que nem sempre a gente sabe, nem sempre a gente quer saber, porque por vezes são saberes desconfortáveis, né? No campo da socioeconomia, o que a gente tem procurado é cada vez mais compreender e levar para a população o que a gente chama do consumo um pouco mais politizado, não partidarizado, um consumo politizado, entender a função política do consumo. Quando nós consumimos alimentos orgânicos, o que a gente está incentivando? Quando nós compramos produtos produzidos localmente, o que a gente está incentivando? Ao longo dessas discussões, por esse ser o primeiro episódio desse podcast, nós nos perguntávamos o que seria um bom ponto de início dessa conversa. E nós pensamos que aquilo que está na vida de quase todo mundo hoje, né, nas grandes cidades, é o transporte, né, o transporte por aplicativos, né. Por um lado, trouxe uma série de conveniências, oportunidades de trabalho e renda para algumas pessoas. Por outro lado, gerou várias externalidades negativas em relação, às vezes, até aos próprios temas, né? A própria renda e ao próprio trabalho. Para ajudar a gente a refletir um pouco sobre essa questão, a gente está com o Diego Veiga, que ele é cientista social, ele é pesquisador do Núcleo de Economia Solidária da USP. Então, bem-vindo, Diego. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Esperamos que a gente consiga, nesses poucos minutos, compartilhar com os nossos ouvintes boas reflexões a esse respeito. Gratidão aí a todos vocês pelo convite. Eu queria começar, Diego, perguntando para você o seguinte: como é que, na tua perspectiva do teu trabalho, você vê a responsabilidade do consumidor? Como que é possível ele saber o que está por trás daquilo que ele está consumindo enquanto produto ou serviço? Primeiro a gente precisa começar a entender as nossas ações enquanto política. A gente vive em um momento, né, infelizmente, que a política ela é vista como só algo partidarizado, né? Como você colocou, não partidarizado, foi um apontamento bem importante, porque a política, elas são as decisões que a gente toma no cotidiano, inclusive, que reverberam na vida das pessoas. Por exemplo, se você decide consumir um alimento feito com agrotóxico que está poluindo o ambiente, promovendo a proliferação de câncer na população e principalmente no trabalhador que está ali produzindo aquele alimento para nós, você está estimulando esse processo. Você pode não querer, mas você está. Se você escolhe um alimento orgânico, você está estimulando
o processo produtivo orgânico. Simples assim. Então, você, a partir do consumo, a partir daquele consumo imediato, todos nós, né, coletivamente, deveríamos pensar para onde vai esse dinheiro, como que é o processo produtivo, se é justo, e pensar no nosso futuro. Por quê? Porque se todo mundo do campo for para a cidade, quem que vai produzir a comida? Conta para mim. A gente vai ouvir também Derivaldo da Silva, mais conhecido como Beré, que é motorista da Uber há mais de 6 anos e se tornou ativista pelos direitos trabalhistas dos motoristas. Faço parte da militância pelos direitos dos motoristas de aplicativos aqui no estado de Minas Gerais. A minha história com a Uber se iniciou em 2014. De lá para cá a gente vem lutando por melhorias, por regulamentação justa por parte do poder público, por mais atenção das plataformas, por melhoria nas tarifas, por melhoria no tratamento dos casos de violência contra motoristas de aplicativo. Venho cobrando do poder público desde 2014, quando perdemos o nosso parceiro aqui em Belo Horizonte, vítima de assalto. Desde então, estou à frente aí de vários movimentos, várias militâncias, várias manifestações. Estou sempre contribuindo aí como posso, na busca aí dos direitos e das melhorias de todos os motoristas de aplicativos em Minas Gerais e, quiçá, do Brasil. A relação entre os motoristas e os aplicativos sempre foi muito controversa. Os aplicativos alegam que são prestadores de serviço, que prestam serviço ao motorista, oferecendo a plataforma para que o motorista se conecte ao passageiro. Já o motorista alega até mesmo o vínculo empregatício, por sofrer sanções, punições e até mesmo o banimento indiscriminado da plataforma. A relação social se tornou muito conturbada durante esses anos. Grande parte das promessas que as plataformas haviam feito não estão sendo cumpridas e até mesmo alguns direitos não estão sendo respeitados. Os motoristas alegam que são humanamente desrespeitados pelos aplicativos. Na prática, se você for colocar na ponta do lápis todo o custo que é a operação para o motorista em si leva líquido, mais ou menos por corrida, de 10% a 15%. Isso contando todos os gastos. Lembrando que o maior procedimento de desconto vem da própria plataforma que se diz parceira do motorista. Hoje, podemos dizer que 85% a 90% dos passageiros sabem de todo esse procedimento por ter uma relação mais estreita com as plataformas do que os próprios motoristas. Além do mais, vários dos próprios usuários, quando não são, têm parentes que fazem e prestam serviço para as plataformas. Então, praticamente estão cientes do que vem acontecendo. Ou seja, o que acontece na prática é que deveríamos sim ter nossos direitos, aplicados. Muitos deles já foram conquistados, mas ainda falta muito. Então, eu vejo como uma das soluções práticas mesmo a regulamentação justa dos aplicativos nos municípios. O Congresso deu o poder para que cada município decidisse como seria a sua regulamentação. Então, eu acho que a plataforma deveria sentar com os motoristas e com o município, montar uma estratégia mais homogênea, aquela que possa atingir o máximo possível de motoristas nas cidades, para que seja feita assim, uma regulamentação justa, uma regulamentação boa para ambas as partes. Porque do jeito que está, praticamente apenas a plataforma não tem nenhum prejuízo, não tem nenhum gasto, então apenas a plataforma está lucrando com tudo isso. Eu não vejo como uma forma de solução definitiva o chamado vínculo empregatício, porque isso tira do motorista o direito de ser um empreendedor, porque a plataforma trouxe essa esperança e essa conduta. Então acho que a gente está numa fase de estar partindo para o livre mercado, mas um livre mercado com limites. Não pode ser um livre mercado quase chegando a um livre mercado escravocrata. Então nós temos que ter esse cuidado. A gente vai ouvir agora o que o professor Ricardo Antunes, titular de Sociologia do Trabalho do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e autor do livro Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, pensa sobre esse tema. O consumidor é figura-chave no sistema capitalista. E o consumidor, enquanto tal, ele é muito suscetível às várias manipulações, à propaganda, a esse universo que hoje é todo digitalizado e informatizado. Então, o consumidor tem, frequentemente, uma postura muito imediata. E ele não se dá conta do desmonte do transporte público, tá certo? Para falar da questão dos aplicativos de transporte. Por que há desmonte do transporte público? Porque o mundo do nosso tempo é o mundo do capitalismo de feição neoliberal.
E o capitalismo de feição neoliberal, ele atua de modo muito abrangente. Num lado, é preciso privatizar tudo. Então, se nós vamos para o sul do mundo, onde vivemos, o Brasil, mas isso vale para muitos países ditos, aspas, avançados, né, que nós conhecemos, né, onde o sistema de transporte é precário. Então, o consumidor vai pela via mais fácil, mas o consumidor é altamente manipulado. Ele tem responsabilidade? Tem. Agora, a responsabilidade maior é de um sistema, tá certo? Que se, digamos assim, usa de um instrumental, de um ideário altamente manipulatório. As corporações plataformizadas que criaram sistemas de transporte, eles estão sofrendo um vilipêndio. O mundo vive uma crise estrutural muito profunda, econômica, tá certo? Social, política, ambiental. E as corporações sabem, essas plataformas, que tem uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras das mais distintas profissões desesperados por trabalho. E as empresas o que fizeram? Alta tecnologia, alto bolsão de desempregados e desempregadas, dos mais qualificados aos menos qualificados. Era preciso criar uma alquimia social, um Frankenstein social, e chamar de empreendedor, aspas, de autônomo, aspas, um trabalhador assalariado ou uma trabalhadora assalariada. Porque fazendo assim, a sociedade, inclusive o consumidor, dizendo que esse trabalhador ou essa trabalhadora são empreendedores ou são autônomos, eles estão fora da legislação social protetora do trabalho. Veio a pandemia, eles se acidentam e não têm nada. Eles trabalham que nem loucos, os seus salários reduziram, as jornadas são extenuantes. Então é um problema complexo e os consumidores conscientes têm que entender. Agora, o problema é mais fundo, não é um problema que o consumidor resolve. Ele é parte do problema e da reflexão sobre ele. Diego, você tem uma formação e uma atuação muito próximo do campo da economia solidária, que dentro da socioeconomia é um dos modelos muito bem sucedidos no mundo. Conta um pouquinho, que para quem não conhece um pouco essa questão da economia solidária, porque em última análise é aquela história para onde vai o dinheiro, né? Quer dizer, como se diz lá nos Estados Unidos, né? Where's the beef? E portanto essa história de entender a formação de preço na cadeia, quem fica, que parte, etc. O que a economia solidária ela traz como uma proposta para isso daí, ou uma abordagem para isso? Você poderia explorar um pouquinho esse aspecto? Primeiro a gente tem que entender o que é economia solidária e de onde ela vem, né? Eu gosto de dar uma retomada um pouco histórica, eu vou tentar não ser chato e ser muito breve, prometo me esforçar muito, mas que você tem que entender que essas relações sociais que a gente vivencia hoje, elas não são naturais. Por exemplo, esses direitos trabalhistas que a gente tem hoje não é natural, não brotou, não foi Deus que falou, tá, que faça os direitos dos trabalhadores, não foi isso. Foi muita luta em um processo histórico. Junto da Revolução Francesa, veio uma revolução muito importante também, que é a Revolução Industrial. Nessa Revolução Industrial, os trabalhadores foram para as fábricas e trabalhavam 16, 18 horas, não tinha férias, não tinha 13º, fundo de garantia, final de semana, não tinha nada dessas coisas que a gente vê na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas. E aí os trabalhadores se revoltaram com o tempo. Nada mais justo. Eles viam os seus chefes, os donos da fábrica, cheios de dinheiro e eles morrendo, ganhando o mínimo possível para sobreviver. E aí teve dois movimentos, teve mais, mas eu só vou elencar aqui dois importantes, que o primeiro foi o sindicalismo, né, para conseguir esses direitos trabalhistas, mas teve um movimento que eu acho tão importante quanto, apesar de ser muito esquecido historicamente, que é o cooperativismo. Percebeu-se que existia uma tensão muito grande entre o dono da fábrica e os trabalhadores. Que tensão é essa? Questão de quem ganha.
Se o dono da fábrica quer ganhar mais, ele tira do trabalhador, porque tem que ganhar menos para ele ganhar mais. Se os trabalhadores querem ganhar mais, eles tiram do dono da fábrica. É uma luta de classes aí. E aí eles perceberam o movimento, o cooperativismo que começou em Rochdale, na Inglaterra. Perceberam que não precisava ter um dono. Olha que incrível isso. Isso é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Não precisa ter um dono. Dá para ser todo mundo dono. E se todo mundo é dono, todo mundo constrói coletivamente o como vai se dar o processo produtivo, como vai se dar os ganhos. Isso não quer dizer, gente, que todo mundo tem que ganhar igual no cooperativismo, na economia solidária, que eu já vou fazer esse triplo mortal carpado. Não vou quebrar o pescoço, prometo, a gente vai conseguir chegar na economia solidária. Não quer dizer que todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Quer dizer que as pessoas vão decidir, tá, essa pessoa ela tem uma responsabilidade maior. Eu acho que ela deve ganhar mais. E vai todo mundo discutir? Tá, acho que sim. Aí vai ter gente que vai falar, acho que não. Se tiver muita tensão, vota. Perceba, é a democracia, o princípio da democracia que também foi construído historicamente para a economia, para a produção. E aí surge a economia solidária, que é esse movimento cooperativista que veio para o Brasil na década de 70, 80, que começou a aglutinar movimentos sociais, pessoas em situação de vulnerabilidade, uma crise econômica muito grande no Brasil, e em um dado momento chamaram de economia solidária. Então, a economia solidária, ela pensa muito nessa questão de para onde vai o dinheiro. E dentro do mundo inteiro tem algo que chama comércio justo, que são um grupo de pessoas grande, um movimento grande, mundial, tem inclusive selos que colocam que o consumo ele é política e a gente deve saber para onde vai o nosso dinheiro e esse dinheiro ele deve ser investido em coisas que a gente acredita. E esse movimento de consumo de comércio justo no Brasil é conhecido como comércio justo e solidário. E ele pauta exatamente isso, essa relação entre o consumidor e o produtor. Por que a gente não conhece os nossos produtores? Por que as nossas crianças acham que o leite vem da caixinha, não vem da vaca? Por que a gente não sabe quem que é o produtor do nosso alimento? Isso para mim é uma coisa tão bizarra dessa nossa contemporaneidade que a gente se atomiza. A gente não sabe com quem que a gente está dialogando, com quem que a gente está comercializando. E essa comercialização são relações sociais, né? Que poderiam ser aprofundadas, que poderiam as pessoas se conhecerem mais. Tenho visto com cada vez mais frequência empresários de grandes corporações falando que o Brasil precisa de uma visão empresária na gestão, etc. Né? E eu pensei comigo, olha, eu acho que sim, mas o dia que vocês me apresentarem um empresário que ele tenha embaixo dele um Congresso e um Senado, que a diretoria da empresa dele seja eleita, não seja contratada por ele, na medida que o próprio cargo dele enquanto CEO a cada 4 anos depende de uma eleição, e que o que ele vai fazer ou não, o orçamento dele não é ele quem define, mas é a estrutura que está abaixo dele que ele não controla. O dia que ele conseguir, a partir disso, ter uma empresa bem-sucedida, eu voto nele para presidente do Brasil. Enquanto isso, eu acho que ele é um arrogante e ignorante, porque não conhece a formação de um Estado, né? Então, o modelo cooperativista, né, pegando o teu gancho, que ele traz essa perspectiva da democracia para dentro do modelo de gestão, é um modelo que a base é o consenso, que, portanto, aponta dentro do campo da consciência. Esse que é o ponto. Então, quando a gente está falando de consciência do consumidor, consciência do produtor, eu, sinceramente, não consigo olhar que modelo desperta mais a consciência que o modelo baseado no diálogo. E nesse sentido, a gente foi pesquisar o que existe nesse campo do que a gente está falando, do transporte, como que o setor de transporte está reagindo. Porque o setor de transporte ele estava organizado, bem ou mal, numa categoria. Essa categoria tinha um sindicato, bem ou mal, era o seu sindicato. Essa categoria, bem ou mal, tinha regras que ela seguia. Essa categoria, bem ou mal, tinha um nível de atendimento. E num dado momento vem um modelo que traz uma modernidade operacional, mas que ao mesmo tempo nos leva quase para a idade média das condições de trabalho
segundo o que você mesmo relatou, do que foi o processo da Revolução Francesa para a Revolução Industrial. Então a gente foi procurar, encontramos um caso que eu queria que a gente ouvisse para você poder comentar. Meu nome é Josiane dos Santos, sou cofundador e diretor administrativo da Imobile. Imobile, empresa de tecnologia voltada para a mobilidade em nosso país, sediada em 3 estados, Ceará, Alagoas e Sergipe. A Imobile hoje, em parceria com a Associação dos Aplicativos aqui de Sergipe, com a cooperativa dos motoristas autônomos, desenvolve um grande papel, não apenas da consciência, mas do conceito da mobilidade, da informação, de ações. A empresa tem seu próprio clube de benefício que leva a oportunidade de desconto em todo o segmento do comércio, produtos e serviços. O Imobile hoje tem linha de crédito, oferece linha de crédito em parceria com os bancos público-privados para os seus motoristas, além de financiamento de veículos, financiamento de linha telefônica, de aparelhos telefônicos, com concessão de cartão de crédito para os motoristas e outras ações que julgamos importantes no nosso dia a dia. A Imobile nasceu e vem crescendo, se desenvolvendo, hoje em 35 municípios de Sergipe, preocupadas com as questões ambientais, socioambientais e vem fazendo a sua parte. Mas há uma ressalva. Particularmente, eu não acredito que os nossos usuários tenham essa preocupação. Eu não acredito que o usuário consuma os produtos, os serviços ofertados por nossa empresa por essas questões, mas todos deveriam se preocupar. A empresa procura, utiliza os produtos ofertados pela Imobile pelas questões, pelos benefícios, pelas vantagens, mas não porque a empresa se preocupa com as questões socioambientais. Esse caso, Diego, eles começaram por uma associação, depois migraram para um modelo de cooperativismo. Hoje, enquanto os aplicativos cobram 30%, 40%, eles cobram 10% e devolvem numa série de outros benefícios, né, como financiamentos, cartões, etc. Eles já estão com 1.870 e poucos motoristas cadastrados e 6.000 passageiros cadastrados também. Eu queria te ouvir, principalmente até o ponto quando ele diz que, apesar de tudo isso, ninguém consome a gente por causa disso. Enfim, queria te ouvir um pouco em relação ao modelo, o que você acha e o que te parece, né? Vamos lá, eu vou falar de outra coisa, mas para falar disso eu já chego nisso. Eu acho que a gente tem que entender, para entender o porquê que as pessoas elas não se preocupam umas com as outras, elas não se preocupam para onde está indo o seu dinheiro, elas não se preocupam com essa conexão, porque a gente, o ser humano, ele é social. Enquanto social, a gente precisa do outro. E precisando do outro, a gente é conectado com o outro e a gente poderia crescer junto. Só que a gente vive em uma cosmologia, um entendimento de mundo, de existência individualista. Era de se esperar que as pessoas não se preocupassem com isso, porque elas estão preocupadas com a sua própria sobrevivência. Elas estão preocupadas com essa ideia, com essa meritocracia, com o seu merecimento. E essa competição, essa tríade nefasta, que é o individualismo, meritocracia e competição, que eu entendo que corrobora muito para uma iniciativa incrível como essa, as pessoas elas não darem muito bola. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque se eu estou pensando só em mim, e se eu estou numa sociedade meritocrática, então se eu ganho é porque eu mereço, e se eu não ganho é porque eu não mereço, então eu preciso estar loucamente dentro dessa perspectiva competitiva. E aí é o pulo do gato, gente, que todo mundo tem que prestar muita atenção nisso. Em um campeonato de futebol, quantos são os ganhadores? E quantos são os perdedores? Tem um ganhador. O resto é tudo perdedor. É isso. É isso que a gente precisa pegar. Se é um ganhador, o resto perdedor, a sociedade é meritocrática e você quer ser esse ganhador, só que só tem um lugar para você ocupar de ganhador, você pensa só em si para você conseguir ganhar loucamente, só que a probabilidade de você ganhar é mínima, porque é um ganhador.
E aí vem a parte mais nefasta e perversa. A gente acredita que tem que ser desse jeito. A gente acredita que desse jeito é o natural. É o que sempre foi e sempre vai ser. Só que o natural que sempre foi e que sempre vai ser tá mudando o tempo inteiro. A gente já teve trabalho sem direito trabalhista, agora tá nesse processo, né? Teve ganho, tá perdendo os direitos trabalhistas, a gente tá nesse processo de uberização, que é cada vez mais precarizar o trabalho desse ser humano, que é o trabalhador. Eu sou um ativista da economia solidária, né, do cooperativismo. Mais do que isso, eu acho que eu sou um ativista da gente tentar olhar o mundo e tentar construir alguma coisa que nos represente, sabe? Que faça sentido pra gente. Não necessariamente economia solidária. Hoje a economia solidária é o que mais me representa. Mas se der outro nome pra alguma coisa que eu acredite, que todo mundo acredite, eu embarco nesse outro nome. Sempre quando eu tenho que pegar algum carro desses aplicativos, porque aqui em São Paulo não tem, então a gente acaba pegando desses aí, que eu não vou fazer propaganda para nenhum deles. Eu pergunto sempre, mas como que é a relação? Você sabe quanto que você ganha? Você sabe como que é o processo? E você sabe que tem gente organizando cooperativa? Aí ele nem sabia o que era cooperativa. Isso é o mais louco. Ele nem sabia que dava para fazer diferente. Por isso que eu falo, eu fui professor de sociologia durante uns anos também. Eu sempre falava, informação é poder. Vocês têm que ser sempre isso na cabeça, informação é poder. Porque se as pessoas não sabem que pode ser diferente, ela não vai imaginar que pode ser diferente e ela não vai criar esse diferente. Então, o que a gente está falando aqui é uma disputa de poder ideológica. E uma coisa que eu acho muito ruim é a gente colocar, não, isso é ideologia, isso não é ideologia. Tudo, meu Jesus, meu Oxalá, já, quem você acreditar, Buda, é ideologia. Porque é o jeito que você entende o mundo, para onde você quer ir, é a sua ideologia. Então não existe ideologia certa e ideologia errada. Tem ideologia que favorece A e favorece B. A gente está indo em uma ideologia que é dita como neutra, ou seja, a ideologia que não é ideologia, que está favorecendo essa desigualdade que a gente vive hoje, que 1% da população detém quase metade da grana do mundo. É essa sociedade que você quer construir? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Que sociedade que a gente quer construir? E de verdade, gente, dá para construir alguma coisa diferente. Não dá para pensar, sempre foi assim, porque não foi. Para trazer uma outra perspectiva sobre essa questão, nós conversamos com a Gabriela Correia, do Lady Driver, o primeiro aplicativo de transporte exclusivo para mulheres do Brasil. Vamos ouvir? Eu criei a Lady Driver depois que eu passei por uma situação ruim em um carro de aplicativo. Eu sofri um assédio do motorista. E aí eu fiquei pensando quantas mulheres no mundo já passaram pelo mesmo que eu passei. E aí eu vi que muitas mulheres também passaram por isso, né? 97% das mulheres já foram assediadas no transporte público e privado. Então, quer dizer, quase 100% das mulheres já sofreram assédio no transporte. Então, por isso, né, que as mulheres ansiavam e desejavam um transporte só para mulheres. Outro fator é que, assim, a mulher dirige já na casa dela, né, já leva os filhos na escola, vai no mercado. Mas, quando a gente olha para o mercado, são poucas mulheres que, de fato, dirigem profissionalmente. Poucas mulheres motoristas. Nós criamos na Lady Driver um ambiente favorável para a mulher vir trabalhar, para que ela queira ser motorista e ela tenha uma independência financeira com segurança, né? Porque a gente sabe, tem aplicativos que aceitam mulheres, porém, as mulheres não se sentem seguras trabalhando nesses aplicativos. Na Lady Driver, elas se sentem parte de uma comunidade, elas se sentem seguras, é um outro ambiente para a mulher trabalhar. Além da segurança, elas enfrentam várias situações, né? Por exemplo, quando é uma corrida em dinheiro, acontece, às vezes, do homem não pagar e sair. Ele é mais forte do que a mulher, ele falou, não vou pagar e sai. Acontecem também, às vezes, assédio contra as motoristas, desrespeito, insegurança, né? Os homens ficam falando, que eu não gosto que mulher dirige, ou eles ficam cancelando. Quando eles veem que é uma mulher que vem vindo no aplicativo, eles cancelam. Então, assim, tem vários fatores que fazem com que a mulher não se sinta à vontade dirigindo nos outros aplicativos. Por isso que tem tão poucas motoristas mulheres, né? Nós
Além de ser mulher para mulher, a gente também usa a tecnologia a nosso favor para oferecer mais segurança para as nossas motoristas. E nesses 5 anos, nós nunca tivemos nenhum caso de violência dentro dos carros da Lady Driver. Acho que isso mostra que trabalhar com mulher é muito seguro. Eu queria agradecer muito a tua participação nesse nosso encontro. E antes da gente terminar, eu queria, se você tivesse alguma dica, seja de leitura, alguma dica de filme. Tem um filme que eu acho que é bem interessante, que ele chama Outsourced, né? Que é um filme que fala da entrada dos call centers americanos na Índia e que relata, na verdade, todo esse processo pelas várias facetas que esse processo teve. Tem livros, tem filmes, tem documentários. O que você sugeriria para quem quisesse continuar a pensar nisso? Eu vou sugerir 2 coisas, mas eu vou burlar a pergunta e vou sugerir uma terceira que não tem nada a ver com as duas. Primeira coisa, eu acho que tem um clássico, né, da economia solidária, que é a Utopia Militante, do Paul Singer, que é um livro muito importante para você entender esse processo de transformação da sociedade desde a Revolução Francesa até hoje com a economia solidária. Eu vou sugerir um livro que é fenomenal, da Sueli Rolnick, Esferas da Insurreição, Notas para uma Vida Não Cafetinada. E com base nesse livro, eu vou sugerir que a gente, além de consumir cultura e literatura, que é importantíssimo, e textos acadêmicos, que a gente produza arte, que a gente volte a ser seres criativos e que consigam produzir outros mundos, outros entendimentos, outros significados, para a gente voltar a sonhar. Porque a depressão, a ansiedade, essas doenças que estão diretamente ligadas a essa falta de nossa capacidade de entender o mundo de uma maneira diferente, de sonhar, de acreditar, de buscar uma transformação de fato para algo que a gente acredite. Eu entendo que a arte ela é uma das únicas frentes que podem, aspas, nos salvar dessa precarização toda do trabalho, dessa mudança climática muito drástica que a gente está vivendo. Então, eu acho que a gente precisa voltar a sonhar, voltar a acreditar e buscar, de fato, a construção de um outro mundo possível, porque ele tem que ser. Muito obrigado, Diego, cientista social, pesquisador, integrante do Núcleo de Economia Solidária da USP, coordenador do Recifran. Certamente a gente vai voltar a conversar bastante, abusar e usar da sua experiência, viu? E da sua inspiração também. Gratidão, eu que agradeço pela possibilidade de estar aqui falando. Quero agradecer demais a todos que participaram deste episódio, trazendo novas formas de lidar com essa questão. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou dessa conversa, siga o Eloquente no seu tocador preferido e ative as notificações para ser avisado quando chegar um novo episódio. Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva.